Paz, irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre a porta é estreita e o caminho é estreito. A afirmação foi feita por Jesus Cristo e ela está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E então Jesus disse assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram nela. Ou seja, Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram nela. Então, nós podemos ver aqui Jesus falando: entrai pela porta estreita. Primeira coisa que nós precisamos aprender. Muitas pessoas confiam apenas em uma parte da verdade. E isso é um grande problema. Porquê? Tu não crês, a gente não pode crer só em metade do Evangelho. A gente não pode crer só em metade da teologia. Ou seja, aqui a palavra de Deus, ela nos afirma duas coisas. Ela nos ensina duas verdades. Uma delas, ela nos ensina a porta, ou seja, a porta estreita. Existe uma porta estreita para mim e para ti. Essa porta é a porta que leva alguém à salvação. E Jesus aqui fala sobre o caminho da salvação, sobre essa porta. Ele diz que para ser salvo existe uma porta, um meio, e todos nós acreditamos que para o homem ser salvo existe uma só porta, existe um só caminho. E essa porta é Cristo Jesus. Só há um intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Podemos ver em Atos 4:12, a palavra de Deus diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Este nome é Cristo Jesus. Então aqui podemos ver que todos os deuses, que todos os santos, que a Maria, que o Papa, que os padres não perdoam pecados. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um santo. Só existe um homem que pode perdoar pecados. Só existe um Deus que pode perdoar pecados, e é Jesus Cristo. Então, aqui podemos ver que Jesus, ele é a porta das ovelhas. E aquele que entra por ela, ele entra e sairá à pastagem. O que é que esta porta também nos mostra? O que é que a porta estreita também nos mostra? Ela mostra-nos a justificação pela fé somente. Ela mostra-nos a justificação pela fé somente. E não pelas obras da lei. Não pela liturgia. Não pelo batismo. Não pela língua estranha. Ou os dons carismáticos. Não. Porque se eu creio, porque se tu crês na autossuficiência de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, se tu acreditas, se eu acredito do mérito de Cristo naquela cruz, e se tu crês e se te arrependeste das tuas obras, então isso significa que um verdadeiro pecador é justificado e é purificado quando a gente confessa Jesus Cristo.
Quando a gente confessa e se arrepende dos seus maus caminhos, ou seja, nós estamos a mostrar que o nosso pecado ele é justificado através daquela cruz e nós somos purificados, regenerados. Mas até agora nós só falamos sobre a porta, que ela é estreita. Então, hoje em dia, para muitos, essa porta estreita, para muitos, ela chega, ou seja, só acreditam pela metade. Eles só acreditam pela metade, mas essa porta estreita, ela não é o suficiente. Ela não é o suficiente. Já vimos que o significado, já vimos o significado da porta estreita. Agora precisamos aprender a segunda verdade. E o que é essa segunda verdade? Aprendemos que a porta é estreita, mas o texto também nos fala de um caminho. O texto nos fala de um caminho estreito, um caminho apertado. O que significa esse caminho apertado? Irmãos, hoje em dia, muita gente diz que tem vivido esse caminho apertado, mas a verdade é que muitos têm vivido um caminho largo. Muita gente, elas dizem que são salvas, que são convertidas, que são justificadas porque passaram pela porta estreita, ou seja, a fé e o arrependimento. Mas a verdadeira evidência que alguém passou pela porta estreita é que essa pessoa agora está vivendo no caminho estreito. Jesus está aqui ensinando. Jesus aqui, quando está falando, ele está ensinando da segurança da salvação e da certeza da nossa salvação, da minha salvação e da tua salvação. Ou seja, o caminho é estreito. E a verdadeira porta, ela se chama justificação. E o caminho, ele se chama santificação. A evidência que alguém foi justificado é que se alguém está sendo santificado, ou seja, a evidência que alguém foi justificado naquela cruz é que se alguém está sendo santificado, ou seja, está se santificando, o caminho dela, ela busca a santidade de Deus. Mas hoje em dia não funciona bem assim. Ou seja, está acontecendo que muitas pessoas, elas dizem ser salvas, muitas pessoas estão se dizendo convertidas, muitas pessoas estão dizendo que nasceram de novo, que fazem parte da família dos céus, que passaram a porta estreita, mas elas não estão andando num caminho estreito. Elas nunca passaram pela porta estreita, ou seja, nunca foram salvas. Elas não mostram conversão genuína. E podemos ver que se elas não se converteram dos seus maus caminhos, e podemos ver que essas pessoas não se converteram dos seus maus caminhos. Qual é a confiança que elas têm em dizer que são salvas? O que é a porta? A profissão da fé? O que é que mostra a sua salvação? As suas obras? Os dons? Não. A verdadeira porta significa ser regenerado. A pessoa, quando entra pela porta estreita, ela é regenerada. Vemos o apóstolo Paulo a falar em 2 Coríntios 5,17, ou seja, aquele que diz ser salvo, aquele que diz que é convertido, aquele que diz que foi transformado. O apóstolo Paulo fala, esta foi a afirmação do apóstolo Paulo, fala em 2 Coríntios 5,17, ou seja, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez de novo. Isto é, uma pessoa
transformada, uma pessoa convertida, uma pessoa regenerada, uma pessoa completamente nova, uma nova criatura. Ou seja, aqui podemos ver o que é uma pessoa transformada, e esta palavra, ela é objetiva, e podemos ver que se a pessoa pode falar muitas coisas, mas se ela não mostrar a sua conversão, que se as suas obras não mostrarem conversão, então ela engana-se a si própria. Ela não se converteu e ela não foi salva. Por quê? Porque o arrependimento gera mudança. O arrependimento gera transformação. Gera nova criatura. E essa pessoa, ela não mudou o seu eu. Ela estava perdida nos seus... essa pessoa que é transformada, essa pessoa verdadeiramente que ela é transformada, ela estava perdida nos seus delitos e pecados. Ela era filho da ira por natureza, corrupta em Adão, mas quando ela foi confrontada com o Evangelho, então o Espírito Santo convenceu aquele coração e o transformou em uma nova criatura. E essa pessoa, ela nasceu de novo. Isto sim é uma verdadeira evidência da sua salvação. Então, se eu passo pela porta, eu sou justificado. Se eu passar pela porta estreita, então eu sou justificado na cruz. Automaticamente eu sou regenerado de passar pela porta. E a evidência da justificação é a regeneração e a santificação. Irmãos, nós precisamos confessar realmente Jesus Cristo. Nós precisamos viver realmente para Ele. Lembremos que nem todo aquele nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A confissão da fé, ela não significa nada, porque muitos vão confessá-lo, porque muitos têm confessado. E essa obra tem a ver com o sobrenatural. Não, essa obra de conversão, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser comprada. E hoje em dia, muitas igrejas, elas manipulam a verdade. Hoje em dia, muitas igrejas, elas tentam manipular, ou seja, tentam fazer ou criar o mover de Deus. E isso ninguém pode comprar. Nós não podemos comprar, nós não podemos fazer o mover do Senhor. O homem não pode fazer o mover do Senhor. Só o verdadeiro Espírito Santo, o único que tem poder para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Consolador, aquele que Jesus Cristo prometeu que Deus iria derramar sobre todo aquele que cresce nele. Ou seja, o batismo não pode dar, a liturgia não dá, o homem não dá. Só Deus, através do seu Espírito Santo, pode converter o homem. Só o Espírito Santo, mediante o Evangelho da Graça, só eles podem transformar um pecador. Ou seja, toda árvore boa, ela produz bom fruto. Porque a árvore má, essa produz mau fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bom fruto. Não. As evidências é os frutos. A evidência é os frutos que eu dou. A evidência da minha salvação, a evidência da minha conversão é a evidência dos meus frutos. Eu não posso decidir que creio e produzir frutos maus. Eu não posso dizer que sou convertido e produzir maus frutos. A evidência da justificação é a santificação, é a transformação, a verdadeira transformação. E a nossa fé, produzindo boas obras. Quando nós somos transformados, então a nossa fé, ela acaba por começar a produzir boas obras. Ou seja, sem obras, a minha fé, ela não é nada.
Mas eu, com as minhas obras, eu posso mostrar a minha fé, obras, salvação, conversão, regeneração. Isso é uma mudança total de caráter. Isso é uma mudança de vontade, uma mudança do relacionamento com Deus, uma mudança do relacionamento com o mundo, do relacionamento com o mundo. Ela mostra a verdadeira conversão, mostra que a conversão é genuína. Ela mostra a diferença, ou seja, ela mostra os frutos, a evidência da sua conversão, a evidência da mudança, a evidência da transformação, ou seja, pelos gostos, por aquilo que ela produz, pelos seus jatos, pelo falar, pelos gostos, pelo seu movimento, pelo seu estilo de vida, pelo seu pensar, os lugares que frequenta, as pessoas que se relaciona. Essa é a evidência que alguém é salvo. É que ela deu uma volta completa da sua vida, ela mudou os seus valores, ela mudou o seu coração. Como pode alguém dizer que é salvo? Como eu posso dizer que sou salvo, mas continuo a frequentar os mesmos lugares? Como eu posso dizer que sou salvo, mas continuo igual, na mesma imoralidade? Como é que eu posso dizer que sou salvo, mas masturbo-me 5, 6 vezes por semana? Como eu posso dizer que sou salvo, se sou viciado? Como eu posso dizer que sou salvo, se sou infiel? Como é que eu posso dizer que eu passei pela porta estreita, se eu não mostro as evidências, se eu não mostro o fruto, o crente regenerado, a pessoa que é regenerada, que é transformada, a pessoa convertida, ela é regenerada, mas ela cai, ela pode cair, ela cai sim, ela pode cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ela pode enfraquecer, pode sim, o enfraquecer é do homem. Até o apóstolo Paulo falou que muitas das vezes ele se enfraquecia, mas ela tem o pecado como estilo de vida? Não. O seu pecado é regular? Não. Podemos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Não pode a boa árvore produz maus frutos. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Não pode a boa árvore produzir maus frutos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, é impossível um nascido de novo. É possível uma pessoa convertida, regenerada. É possível alguém que foi salvo, justificado. É impossível produzir maus frutos. É impossível ela viver uma vida ímpia. É impossível ela viver a prática do pecado. É impossível. Ele está dizendo que é impossível aqui nesta palavra. Ele está dizendo, não pode a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. Se a pessoa foi verdadeiramente justificada, é impossível ela não ser regenerada. É impossível ela viver uma vida ímpia. E toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo e enxofre. Irmãos, esta palavra é muito séria. Esta palavra vai diante da minha vida e na tua vida. Irmãos, nós devemos nos autoavaliar. Nós precisamos nos autoavaliar, nós precisamos olhar ao espelho e realmente entender. Eu devo me autoavaliar, tu deves te autoavaliar. Se és convertido ou não. Tu deves te autoavaliar se tu realmente és convertido ou não. Se realmente tu tens agradado a Deus ou não. Se realmente tu és salvo ou não.
se realmente tu estás no bom caminho ou não, se realmente eu estou no bom caminho ou não, se és convertido ou não, se me tens mostrado os frutos de Cristo ou não, se tens sido imitador de Cristo ou não. Irmãos, eu já ouvi palavras duras, palavras que me sacudiram, que me despertaram, que me fizeram abrir os olhos. Mas eu louvo a Deus por isso. No momento, quando eu ouvi a palavra, eu fiquei triste. Por quê? Porque a palavra foi de encontro à minha vida. Realmente, ela mostrou que eu estava completamente enganado. Ela mostrou que eu não era convertido. Ela mostrou que eu não era salvo. Mas eu louvo a Deus por isso. Porquê? Porque a verdade muitas das vezes ela dói. No momento ela dói. Ela incomoda, sim. Mas nós temos que entender que essa verdade ela vem para o nosso bem, para a nossa correção. É Deus a nos corrigir, porque Deus corrige. É Deus a dizer: filho, não é assim. Filho, estás errado. Não é por aí. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. Ou seja, então, nós devemos dar graças a Deus. Nós devemos dar graças a Ele, porque Ele quer te corrigir, assim como Ele um dia me corrigiu, assim como Ele me corrigiu há um ano atrás. Por isso eu posso estar aqui a fazer este vídeo para te dizer que Deus te ama, mas que não é do teu jeito e que não é do meu jeito, mas do jeito de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Ou seja, não é como tu queres, não é como eu quero. E mais vale obedecermos do que sacrificarmos. Mais vale querermos do que não querermos. Porque se não querermos, nós vamos acabar por continuar do mesmo jeito, parecendo. Mas a vontade de Deus é que tu possas viver com Ele, que tu possas viver para Ele. Irmãos, eu mudei porque Deus me corrigiu. No início doeu, sim, doeu muito, mas hoje eu agradeço a Deus por tudo. Eu louvo a Deus por tudo, pela obra que Ele começou na minha vida e eu sei que Ele está a aperfeiçoar. Eu agradeço a Deus pela correção, porque se Deus nos corrige é porque Deus nos ama. Se Deus nos corrige é porque Ele não nos abandona, é porque Ele não nos desampara, é porque Ele permanece fiel. E se Ele permanece fiel, se Ele nos corrige, é porque Ele nos quer exortar e realmente nos mostrar que nós estamos completamente fora do foco, que nós não temos vivido, nós não temos agradado a Deus. É por isso que eu posso estar aqui hoje para dizer: um dia Deus me corrigiu e por isso eu hoje estou aqui para dizer que não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Ou seja, eu agradeço a Deus pela obra que Ele começou na minha vida. Eu agradeço a Deus por Ele me ter corrigido, por Ele ter me despertado, por Ele ter me aberto os olhos e me dar entendimento. Ou seja, eu entendi que Deus, Ele é um Pai presente e que não abandona e não desampara. Irmãos, que Deus possa te abençoar e que Deus possa te abrir o entendimento e que tu possas realmente te autoavaliar e realmente
entender se realmente tu te converteste genuinamente ou não, se realmente tu és salvo ou não. Se tu achas e se a tua vida não mostra os frutos de uma conversão, então arrepende-te. Arrepende dos teus maus caminhos. A palavra de Deus diz: reconhecereis o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Precisas reconhecer, precisas te arrepender e precisas mudar. A Bíblia fala em Provérbios 28:13, se eu não me engano, aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Que tu possas te autoavaliar e que eu me possa autoavaliar. Que Deus possa te dar entendimento e sabedoria. Lembra-te que a palavra de Deus é clara, é objetiva, e a palavra de Deus diz assim: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Ou seja, eu e tu, para amarmos a Deus, primeiramente nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Não posso dizer que amo a Deus, tu não podes dizer que amas a Deus se continuas a viver do teu jeito, se não guardas os mandamentos de Deus, se não amas os mandamentos de Deus, se não amas a palavra de Deus, então tu não amas a Deus, então eu não amo a Deus. Que Deus te abençoe e que possas ficar firme com Cristo, em nome de Jesus. Amém.